A chuva fina caía sobre o asfalto molhado da rodovia, criando pequenas poças que refletiam as luzes dos carros que passavam em alta velocidade. Era uma dessas noites de inverno em São Paulo, onde o frio cortava a pele e a umidade penetrava até os ossos. No acostamento da estrada, uma figura solitária caminhava com passos incertos, carregando nos braços um pequeno embrulho que ocasionalmente se mexia e emitia sons abafados. Andressa tinha apenas 20 anos, mas seus olhos carregavam o peso de quem já havia enfrentado mais dificuldades do que muitos enfrentariam em uma vida inteira. Seus cabelos castanhos, antes bem cuidados, agora pendiam desalinhados ao redor de seu rosto magro. As roupas simples, uma blusa de algodão desbotada e uma calça jeans surrada, estavam encharcadas pela garoa persistente. Mas era o cobertor encardido que envolvia sua filha de 10 meses que revelava toda a extensão de sua situação desesperadora. Cada passo que dava era um esforço monumental. Não apenas pelo cansaço físico que a consumia após dias caminhando sem destino certo, mas pelo peso emocional de carregar a responsabilidade por 2 vidas quando mal conseguia cuidar de uma. Manuela, sua filha, estava inquieta em seus braços, provavelmente sentindo o frio e a fome que sua mãe tentava disfarçar com carícias suaves no rostinho rosado. O som dos carros passando em alta velocidade criava uma trilha sonora cruel para sua caminhada. Cada veículo que se aproximava trazia uma pontinha de esperança de que alguém parasse para ajudar, seguida imediatamente pela decepção quando as luzes vermelhas dos freios desapareciam na escuridão, levando consigo qualquer possibilidade de socorro. Andressa parou por um momento, ajustando o cobertor ao redor de Manuela e sussurrando palavras de conforto que ela própria não acreditava mais. Vai ficar tudo bem, meu amor. A mamãe vai encontrar um lugar quentinho para a gente dormir hoje. Mas enquanto pronunciava essas palavras, seus olhos percorriam a estrada vazia e escura à frente, sem nenhum sinal de civilização no horizonte próximo. Suas pernas tremiam, não apenas pelo frio, mas pela exaustão. Havia caminhado por mais de 6 horas desde que saíra da última cidade, onde havia tentado sem sucesso encontrar trabalho ou ao menos um abrigo temporário. As poucas economias que tinha se esgotaram há 2 semanas, e desde então dependia da bondade ocasional de estranhos para conseguir uma refeição ou um teto sobre a cabeça por uma noite. O que mais a assombrava não eram as próprias necessidades, mas ver sua filha passar privações. Manuela merecia muito mais do que uma mãe sem recursos, dormindo em bancos de praça ou em pontos de ônibus abandonados. Merecia um berço quente, roupinhas limpas, comida nutritiva e, principalmente, estabilidade. Andressa se sentia falhando como mãe a cada dia que passava, sem conseguir prover essas necessidades básicas. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, em sentido contrário na mesma rodovia, Vinícius dirigia seu BMW preto através da noite chuvosa. Aos 33 anos, ele representava tudo o que o sucesso profissional poderia oferecer. Seu terno italiano impecável, mesmo no final de um longo dia de trabalho, permanecia sem um vinco fora do lugar. Os cabelos negros bem penteados, a barba aparada com precisão milimétrica e as mãos cuidadas que seguravam firmemente o volante revelavam um homem que estava habituado ao controle total sobre sua vida. O interior de seu carro era um santuário de luxo e tecnologia. O som do sistema de áudio era cristalino, tocando uma playlist cuidadosamente selecionada de jazz contemporâneo que combinava perfeitamente com seu humor contemplativo após uma reunião de negócios bem-sucedida. O ar-condicionado mantinha a temperatura interna perfeita, isolando-o completamente do desconforto do tempo lá fora. Vinícius estava voltando de uma importante conferência empresarial em Campinas,
onde havia fechado um contrato que garantiria a expansão de sua empresa de consultoria financeira para 3 novos estados. Era o tipo de conquista que deveria enchê-lo de satisfação, mas enquanto dirigia pela estrada escura, uma sensação estranha de vazio o acompanhava. Sua vida era um modelo de eficiência e sucesso. Acordava todos os dias às 5:30 da manhã, seguia uma rotina rigorosa de exercícios, tomava um café da manhã balanceado preparado por sua empregada doméstica e estava no escritório antes das 8 horas. As reuniões se sucediam em intervalos cronometrados, os almoços de negócios eram estrategicamente planejados e suas noites eram dedicadas a estudos de mercado ou eventos sociais que poderiam beneficiar sua carreira. Mas ultimamente, especialmente durante essas viagens solitárias, Vinícius se pegava questionando se toda essa estrutura impecável realmente o fazia feliz. Sua casa, um apartamento de 300 metros quadrados, em um dos bairros mais nobres de São Paulo, era decorada por um designer renomado e tinha uma vista deslumbrante da cidade. No entanto, estava sempre vazia, ecoando apenas seus próprios passos quando chegava do trabalho. Aos 33 anos, havia construído um império financeiro sólido, mas não tinha com quem compartilhar suas conquistas. Suas tentativas de relacionamentos sérios sempre esbarravam em sua dedicação excessiva ao trabalho ou na incompatibilidade com mulheres que pareciam mais interessadas em seu patrimônio do que em sua personalidade. Com o tempo, havia se acostumado à solidão, convencendo-se de que era o preço a pagar pelo sucesso profissional. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Talvez fosse a chuva criando uma atmosfera mais melancólica, ou talvez fosse o fato de estar dirigindo sozinho por uma estrada quase deserta, mas Vinícius se sentia particularmente introspectivo. Reduziu o volume da música e permitiu que seus pensamentos fluíssem livremente pela primeira vez em semanas. Foi então que seus faróis iluminaram uma figura na beira da estrada. Inicialmente, pensou que poderia ser alguém com problemas no carro, mas ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma mulher jovem caminhando sozinha, carregando algo nos braços. A imagem o atingiu como um soco no estômago. Havia algo profundamente perturbador em ver alguém caminhando desprotegido naquela noite fria e chuvosa. Instintivamente, tirou o pé do acelerador, permitindo que o carro desacelerasse gradualmente. Sua mente racional imediatamente começou a enumerar todos os motivos pelos quais não deveria parar. Era perigoso parar para estranhos na estrada, especialmente à noite. Ele tinha uma reunião importante na manhã seguinte e precisava chegar em casa para se preparar. Não conhecia a situação da pessoa e poderia estar se colocando em risco desnecessário. Mas havia algo na postura da mulher, na forma cuidadosa como ela carregava o que agora percebia ser uma criança, que tocou uma parte de sua alma que há muito tempo mantinha adormecida. Era impossível simplesmente passar direto e fingir que não havia visto aquela situação. Vinícius acionou o pisca-alerta e parou o carro a alguns metros à frente de onde Andressa caminhava. Através do espelho retrovisor, pôde ver que ela havia parado, e agora olhava na direção do carro com uma expressão que misturava esperança e desconfiança. Ele respirou fundo, desligou o motor e abriu a porta. A chuva o atingiu imediatamente, encharcando seu terno caro em questão de segundos. Mas naquele momento, isso não importava. Caminhou lentamente na direção de Andressa, mantendo as mãos visíveis e uma expressão tranquila no rosto, tentando parecer o menos ameaçador possível. "Boa noite", disse ele suavemente quando chegou a uma distância segura. "Está tudo bem? Posso ajudá-la de alguma forma?" Andressa recuou instintivamente alguns passos, apertando Manuela com mais força contra o peito. Seus olhos, mesmo cansados, mantinham-se alertas, avaliando cada movimento do estranho bem vestido que havia parado para falar com ela.
A experiência havia lhe ensinado a desconfiar de ofertas de ajuda, especialmente vindas de homens desconhecidos em lugares isolados. Não precisa se preocupar, ela respondeu com uma voz que tentava soar firme, mas que tremia ligeiramente, tanto pelo frio quanto pela incerteza. Estamos bem. Vinícius notou imediatamente que ela não estava nada bem. Mesmo na luz fraca dos faróis de seu carro, podia ver que estava encharcada, tremendo de frio, e que a criança em seus braços ocasionalmente emitia sons que indicavam desconforto. Sua primeira reação foi sentir uma mistura de compaixão e indignação. Como era possível que alguém tão jovem, com uma criança tão pequena, estivesse naquela situação? Desculpe insistir, disse ele, dando mais um passo cauteloso na direção dela. Mas está muito frio e chovendo. Vocês não deveriam estar aqui fora. Há algum lugar onde posso levá-las? Algum familiar ou amigo que possa ajudar? A pergunta atingiu Andressa como uma facada. Se tivesse algum lugar para onde ir, algum familiar ou amigo que pudesse ajudar, certamente não estaria caminhando sozinha numa estrada deserta no meio da noite. A ausência de qualquer rede de apoio era exatamente o que a havia levado àquela situação desesperadora. Não tenho para onde ir, admitiu ela finalmente, sua voz quase inaudível, acima do som da chuva e do vento. Mas não se preocupe comigo, não queremos incomodar ninguém. Essas palavras partiram o coração de Vinícius. Havia uma dignidade na forma como ela tentava manter sua independência mesmo na situação mais vulnerável possível. Era claro que aceitar ajuda de estranhos não era algo que lhe vinha naturalmente, e ele podia apenas imaginar o orgulho ferido que devia estar sentindo ao ter que admitir sua situação. Olha, disse ele, usando o tom mais gentil que conseguiu. Meu nome é Vinícius. Não sou nenhum maluco ou pessoa perigosa. Sou apenas alguém que não pode simplesmente passar dirigindo e deixar uma mãe com uma criança pequena caminhando sozinha numa noite como esta. Deixe-me pelo menos levá-las para algum lugar seco e quente, um hotel, um hospital, onde vocês quiserem ir. Andressa estudou o rosto dele por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma genuína preocupação que ela raramente havia encontrado nos últimos meses. Mas a desconfiança estava tão enraizada em sua mente que, mesmo diante de uma clara oportunidade de ajuda, ela hesitava. Foi quando Manuela começou a chorar. Um choro fraco e lastimoso que indicava fome, frio e desconforto geral. O som partiu o coração das duas pessoas ali presentes, por motivos diferentes. Para Andressa, era mais uma confirmação de que estava falhando como mãe. Para Vinícius, era a gota d'água que destruía qualquer hesitação que ainda pudesse ter sobre se envolver na situação. Por favor, disse ele, estendendo as mãos em um gesto de súplica, pelo menos pela criança. Ela precisa sair dessa chuva. Andressa olhou para baixo, para o rostinho avermelhado de Manuela, e soube que não tinha escolha. Seu orgulho e sua desconfiança eram luxos que não podia se permitir quando a saúde de sua filha estava em jogo. Lentamente, assentiu com a cabeça. Está bem, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Mas só até encontrarmos um lugar seguro para ficar. Não queremos ser um fardo. Vinícius sentiu uma onda de alívio, misturada com uma estranha sensação de propósito que não experimentava há muito tempo. Claro, disse ele, vamos tirá-las dessa chuva primeiro e depois vemos o que fazer. Ele a guiou até o carro, abrindo a porta do passageiro e ajudando-a a se acomodar com cuidado, certificando-se de que ela e a criança estivessem confortáveis. Andressa se instalou no banco de couro macio com uma mistura de gratidão e desconforto. Fazia tanto tempo desde que havia experimentado qualquer tipo de luxo que se sentia completamente fora de lugar.
Enquanto Vinícius contornava o carro para entrar do lado do motorista, Andressa aproveitou para observar o interior do veículo. Tudo era impecavelmente limpo e organizado, desde o painel digital até os detalhes em madeira nobre. O contraste com sua própria situação era tão gritante que quase a fez se sentir envergonhada. Quando ele entrou no carro e ligou o aquecimento, o ar quente começou a circular imediatamente. Pela primeira vez em dias, Andressa sentiu seus músculos relaxarem ligeiramente. Manuela também pareceu responder positivamente ao ambiente mais acolhedor, seus choros se transformando em murmúrios suaves. "Para onde gostaria que eu a levasse?" perguntou Vinícius, mantendo a voz baixa para não assustar a criança. Andressa percebeu que não tinha uma resposta para essa pergunta. Não tinha dinheiro para um hotel, não conhecia ninguém na região que pudesse ajudá-la, e os abrigos públicos que conhecia estavam a centenas de quilômetros dali. A realidade de sua situação a atingiu com força total naquele momento, e ela teve que lutar contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Eu não sei", admitiu ela, sua voz falhando. "Não tenho dinheiro para hotel e não conheço ninguém por aqui." Vinícius ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Era pior do que ele havia imaginado. Ela não estava apenas passando por dificuldades temporárias, mas sim em uma situação de completo desamparo. A responsabilidade do que fazer a seguir pesava sobre seus ombros. "Tudo bem", disse ele finalmente. "Vamos pensar nisso com calma. Primeiro, que tal pararmos em algum lugar onde vocês possam se alimentar e se aquecer adequadamente? Depois, vemos as opções disponíveis." Andressa assentiu silenciosamente, não confiando em sua própria voz naquele momento. Enquanto Vinícius colocava o carro em movimento, ela se permitiu, pela primeira vez em semanas, um pequeno momento de esperança. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem começar a melhorar. A partir daquele momento, duas vidas que seguiam trajetórias completamente opostas começaram a se entrelaçar de uma forma que nenhum dos dois poderia prever. O que havia começado como um simples ato de compaixão humana estava prestes a se transformar em algo muito mais profundo e transformador para ambos. 20 minutos depois, Vinícius estacionava em frente a um pequeno restaurante 24 horas na entrada da cidade. O estabelecimento não era luxuoso, apenas um local simples com mesas de formica e cadeiras de plástico, mas estava bem iluminado, aquecido e, mais importante, aberto. Através das janelas embaçadas, podiam ver alguns caminhoneiros tomando café e conversando baixinho. Andressa hesitou antes de sair do carro. A perspectiva de entrar em um lugar público em seu estado atual, com roupas encharcadas, cabelos desalinhados e carregando uma criança que claramente precisava de cuidados, a deixava constrangida. Mas a fome que sentia e o choro baixinho de Manuela falaram mais alto que seu orgulho. "Está tudo bem", disse Vinícius, percebendo sua hesitação. "É um lugar simples, mas a comida é boa e está quente aqui dentro." Eles entraram juntos, Vinícius segurando a porta para que Andressa pudesse passar com Manuela nos braços. O garçom, um homem de meia idade com um avental manchado, mas um sorriso genuíno, os cumprimentou sem demonstrar qualquer julgamento pela aparência desarrumada de Andressa. Era o tipo de estabelecimento onde as pessoas estavam acostumadas a ver viajantes em situações diversas. Vinícius escolheu uma mesa no canto, longe dos outros clientes, proporcionando um pouco mais de privacidade. Enquanto Andressa se acomodava, tentando acalmar Manuela, que estava cada vez mais inquieta, ele estudou o cardápio simples plastificado. "O que gostaria de comer?" perguntou ele, mantendo o tom casual para não fazer com que ela se sentisse como se estivesse recebendo caridade. "Qualquer coisa está bom", respondeu Andressa, claramente desconfortável com a situação. "Não estou muito com fome." Era uma mentira óbvia.
Vinícius podia ver pela forma como ela olhava furtivamente para os pratos das outras mesas que estava faminta. Decidiu tomar a iniciativa. Que tal pedirmos um prato feito completo? Arroz, feijão, carne, salada e talvez um leite quente para a pequena? Andressa assentiu gratamente, mas havia lágrimas se formando em seus olhos. A gentileza daquele estranho contrastava fortemente com a forma como havia sido tratada nas últimas semanas. A maioria das pessoas simplesmente a ignorava, ou pior, a tratava como se fosse invisível. Enquanto esperavam a comida chegar, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Vinícius percebeu que precisava quebrar o gelo de alguma forma, mas não queria fazer perguntas muito invasivas sobre a situação dela. Decidiu começar falando sobre si mesmo. Eu trabalho com consultoria financeira, disse ele, brincando com o guardanapo. Ajudo pequenas e médias empresas a organizarem suas finanças e expandirem seus negócios. É um trabalho que gosto, mas às vezes fico tanto tempo focado nos números que esqueço do mundo lá fora. Andressa o observou enquanto falava. Havia algo sincero na forma como ele se expressava, sem arrogância ou condescendência. Era diferente dos homens bem-sucedidos que havia conhecido antes. Aqueles que usavam suas conquistas profissionais como ferramentas de sedução ou intimidação. Deve ser interessante, comentou ela, ajeitando Manuela, que havia finalmente adormecido em seus braços. Sempre tive facilidade com números, mas nunca tive oportunidade de trabalhar em algo assim. Você estudou? Perguntou Vinícius, genuinamente curioso. Estava cursando administração, respondeu Andressa, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Parei no 3º semestre quando as coisas complicaram. Ela não elaborou, mas Vinícius entendeu que provavelmente havia parado quando descobriu que estava grávida. Decidiu não pressionar o assunto. Em vez disso, mudou o foco para algo mais positivo. Administração é um curso excelente, e se você tem facilidade com números, tenho certeza de que poderia retomar os estudos quando as coisas se estabilizarem. A comida chegou naquele momento, interrompendo a conversa. O prato estava generoso e fumegante. Arroz branco, feijão carioca, bife grelhado, batata frita, salada de alface e tomate. Para alguém que havia comido apenas restos de padaria nos últimos dias, aquilo parecia um banquete. Andressa começou a comer devagar, tentando não demonstrar o quanto estava faminta. Mas após algumas garfadas, a fome falou mais alto e ela começou a comer com mais velocidade. Vinícius fingiu estar concentrado em sua própria refeição para não a deixar constrangida. Posso perguntar o nome da sua filha? Disse ele depois de alguns minutos. Manuela, respondeu Andressa, um sorriso suave aparecendo em seu rosto pela primeira vez naquela noite. Ela vai fazer 1 ano mês que vem. É um nome lindo, disse Vinícius sinceramente. E ela é linda também, tem seus olhos. O elogio fez Andressa corar ligeiramente. Fazia tanto tempo que alguém dizia algo gentil sobre sua aparência que havia quase esquecido como era receber um cumprimento genuíno. Enquanto terminavam a refeição, Vinícius se encontrou cada vez mais intrigado pela história daquela jovem mulher. Havia uma força silenciosa nela. Uma dignidade que persistia mesmo nas circunstâncias mais adversas. A forma como cuidava da filha com tanto carinho, mesmo estando claramente exausta, revelava um caráter que ele admirava. Andressa, disse ele finalmente, sei que mal nos conhecemos, e entendo se você preferir não falar sobre isso, mas... Como vocês acabaram nessa situação? Ela parou de comer e ficou olhando para o prato por um longo momento. Vinícius quase se desculpou pela pergunta invasiva quando ela começou a falar. Eu morava em Ribeirão Preto com meu namorado, o pai da Manuela, começou ela, a voz baixa, mas firme. Rodrigo. Conheci ele na faculdade.
No início, ele era carinhoso, atencioso, dizia que me amava e que queria construir uma família comigo. Ela fez uma pausa, claramente lutando contra emoções difíceis. Vinícius esperou pacientemente, intuindo que ela precisava contar aquela história tanto quanto ele precisava ouvi-la. Quando descobri que estava grávida, ele ficou feliz no começo. Disse que íamos nos casar, que ele cuidaria de nós duas. Parei a faculdade porque ele insistiu que eu deveria me dedicar integralmente à gravidez e depois ao bebê. Disse que ele ganhava o suficiente para sustentar a família. A amargura em sua voz era palpável agora. Mas depois que Manuela nasceu, as coisas mudaram. Rodrigo começou a sair mais, a chegar tarde em casa, dizia que estava trabalhando, mas eu sabia que não era verdade. Começou a beber mais também. Vinícius sentiu uma raiva surda crescendo em seu peito, mas se forçou a manter a expressão neutra. Um dia, há cerca de 2 meses, continuou Andressa, cheguei em casa e encontrei uma nota dele dizendo que não estava preparado para ser pai, que se sentia preso e que ia embora. Levou todas as economias que tínhamos e desapareceu. Descobri depois que estava saindo com uma colega de trabalho há meses. Ela respirou fundo antes de continuar. Tentei me manter no apartamento que alugávamos, mas sem a parte dele do aluguel, não consegui. O dinheiro que tinha durou apenas algumas semanas. Tentei arrumar trabalho, mas sem ninguém para cuidar da Manuela e sem referências recentes, foi impossível. E sua família? Perguntou Vinícius gentilmente. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 17 anos, respondeu ela, a voz falhando ligeiramente. Era filha única. Tenho uma tia em Salvador, mas ela mal consegue se sustentar. Não quis ser mais um fardo para ela. A história de Andressa pintava um quadro devastadoramente claro de como a vida pode desmoronar rapidamente quando não se tem uma rede de apoio. Vinícius se encontrou imaginando sua própria reação se estivesse na mesma situação, embora, sendo honesto consigo mesmo, reconhecesse que sua situação financeira e seus contatos profissionais o protegiam de tal vulnerabilidade. E desde então vocês estão... Ele deixou a pergunta no ar, indo de cidade em cidade, tentando encontrar trabalho e um lugar para ficar, completou ela. Às vezes consigo alguns dias de trabalho em restaurantes ou limpeza, o suficiente para pagar uma pensão barata por algumas noites. Mas não é fácil trabalhar carregando uma criança pequena. Vinícius assentiu, começando a entender a complexidade da situação. Não era simplesmente uma questão de má sorte ou decisões ruins. Era um ciclo vicioso, onde cada obstáculo tornava mais difícil superar o próximo. Por que estavam caminhando na estrada hoje à noite? Perguntou ele. Estava trabalhando em um restaurante em Itu há 1 semana, explicou Andressa. O dono descobriu que eu estava dormindo no depósito com a Manuela e me demitiu. Disse que não queria esse tipo de problema no estabelecimento dele. Usei o dinheiro que tinha para tomar um ônibus até onde desce, mas o dinheiro só deu para chegar até a rodoviária de Sorocaba. De lá comecei a caminhar esperando encontrar alguma oportunidade na próxima cidade. A simplicidade brutal da explicação atingiu Vinícius como um murro. Ela não estava caminhando por escolha ou aventura, estava literalmente sem opções. E para onde estava indo? Perguntou ele. Não sei, admitiu Andressa com um sorriso triste. Apenas para frente, esperando que algo aparecesse. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Vinícius estava processando tudo o que havia ouvido, tentando entender como uma pessoa tão jovem e aparentemente capaz havia chegado a tal situação de desespero. Manuela começou a se mexer nos braços da mãe, fazendo pequenos ruídos que indicavam que estava prestes a acordar. Andressa a balançou suavemente, sussurrando palavras carinhosas que fizeram o coração de Vinícius se apertar. Havia tanto amor naqueles gestos simples,
tanto cuidado mesmo na ausência de recursos. Ela é muito bem cuidada, comentou ele, observando a interação entre mãe e filha. Eu faço o que posso, respondeu Andressa, beijando a testa da filha. Ela não pediu para nascer nessa situação, merece ter pelo menos todo o amor que posso dar. Naquele momento, Vinícius tomou uma decisão que mudaria o curso de ambas suas vidas. Não foi uma decisão calculada ou baseada em lógica empresarial. Foi puramente instintiva, movida por uma compaixão que ele mesmo não sabia que possuía em tal intensidade. Andressa, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente, sei que mal nos conhecemos, e entendo se você achar a proposta estranha, mas você e Manuela podem ficar em minha casa hoje à noite. Tenho quartos de sobra, e vocês precisam de um lugar seguro e quente para descansar adequadamente. Andressa o olhou com surpresa e desconfiança. Não posso aceitar isso, disse ela imediatamente. Já foi gentil demais nos trazendo aqui e pagando a comida. Não quero abusar de sua bondade. Não é abuso, insistiu Vinícius. É apenas humanidade básica. Ninguém deveria ter que dormir na rua, especialmente não com uma criança pequena. Mas eu não tenho como pagar, protestou Andressa. Não estou pedindo pagamento, respondeu Vinícius. Estou oferecendo um teto sobre suas cabeças por uma noite. Tempo suficiente para vocês descansarem e pensarmos juntos em uma solução mais permanente. Andressa lutou consigo mesma. Cada instinto desenvolvido durante as últimas semanas a advertia contra confiar em estranhos, especialmente homens que ofereciam ajuda sem pedir nada em troca. Mas estava exausta. Manuela precisava de estabilidade e havia algo genuinamente bondoso naquele homem que havia parado para ajudá-las. Por que está fazendo isso? Perguntou ela finalmente. Você não me conhece, não tem nenhuma obrigação de ajudar. Vinícius considerou a pergunta por um momento. Era uma questão justa e ele mesmo não tinha certeza da resposta completa. Honestamente, disse ele, não sei exatamente por quê. Talvez seja porque há muito tempo minha vida está funcionando no automático. Trabalho, casa, trabalho, casa. Tudo muito previsível, muito seguro. Então, eu a vejo na estrada, nessa situação desesperadora, mas enfrentando tudo com tanta dignidade, cuidando de sua filha com tanto amor. E percebi que não podia simplesmente seguir minha vida fingindo que não vi. Ele fez uma pausa, surpreso com sua própria honestidade. Talvez eu precise disso tanto quanto vocês. Preciso me lembrar de que existem coisas mais importantes que relatórios financeiros e reuniões de negócios. Andressa estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções. Mas tudo o que viu foi sinceridade e uma gentileza genuína que tocou algo profundo em seu coração cansado. Está bem, disse ela finalmente, sua voz mal passando de um sussurro. Mas apenas por uma noite. Não quero ser um incômodo. Você não será, garantiu Vinícius, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Ele acabara de convidar duas estranhas para sua casa, algo que jamais havia feito antes. Mas sentia que era a coisa certa a fazer. Enquanto pagavam a conta e se preparavam para sair do restaurante, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível. O que havia começado como um encontro casual na estrada estava se transformando em algo mais significativo, uma conexão humana real entre duas pessoas de mundos completamente diferentes. O trajeto até a casa de Vinícius foi feito em silêncio contemplativo. Andressa observava as luzes da cidade passando pela janela, segurando Manuela que havia voltado a dormir. Vinícius dirigia com cuidado extra, consciente da preciosidade de sua carga. Quando chegaram ao condomínio onde ele morava, Andressa não pôde esconder sua surpresa. O local era claramente luxuoso. Jardins bem cuidados, segurança 24 horas, carros importados estacionados em vagas marcadas. Era um mundo tão distante de sua realidade atual
que se sentia como uma intrusa. Fico preocupada com o que seus vizinhos vão pensar, murmurou ela enquanto passavam pela portaria. Não se preocupe com isso, respondeu Vinícius. O que importa é que vocês tenham um lugar seguro para descansar. Quando entraram no apartamento, Andressa ficou momentaneamente sem palavras. O espaço era elegante e impecavelmente organizado, com móveis de design e uma vista panorâmica da cidade através de grandes janelas. Tudo parecia saído de uma revista de decoração. É muito bonito, disse ela, sentindo-se ainda mais consciente de sua aparência desarrumada. Obrigado, respondeu Vinícius, notando seu desconforto. Mas pode ficar à vontade. Esta é sua casa hoje à noite. Ele a guiou até um dos quartos de hóspedes. Um espaço aconchegante com uma cama king size, um berço improvisado que ele rapidamente montou usando travesseiros e cobertores, e um banheiro privativo. Há toalhas limpas no banheiro, explicou ele. E se precisar de qualquer coisa, meu quarto fica no final do corredor. Não hesitem em me chamar. Andressa assentiu, emocionada demais para falar. Fazia tanto tempo desde que havia dormido em uma cama de verdade, tomado um banho quente adequado, ou se sentido verdadeiramente segura. Vinícius, disse ela quando ele já estava saindo do quarto. Obrigada. De verdade, não sei como vou retribuir isso. Você não precisa retribuir nada, respondeu ele com um sorriso gentil. Apenas descansem bem. Depois que ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si, Andressa se sentou na beira da cama com Manuela nos braços. Lágrimas de gratidão e alívio correram por seu rosto enquanto ela contemplava como sua vida havia mudado drasticamente no espaço de algumas horas. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem começar a melhorar dali em diante. Andressa acordou lentamente, desorientada por alguns segundos, antes de se lembrar onde estava. A luz suave da manhã filtrava através das cortinas elegantes, iluminando o quarto luxuoso que contrastava drasticamente com os lugares onde havia dormido nas últimas semanas. Manuela ainda dormia pacificamente ao seu lado, o rostinho rosado finalmente relaxado, depois de uma noite inteira de sono ininterrupto. Pela primeira vez em meses, Andressa havia dormido profundamente. Não apenas por causa da cama confortável, mas principalmente pela sensação de segurança que não experimentava há muito tempo. Não havia precisado acordar a cada ruído estranho. Não havia se preocupado com a possibilidade de alguém as incomodar durante a noite. O som discreto de movimento na cozinha a alertou de que Vinícius já estava acordado. Olhou para o relógio digital na mesa de cabeceira, 8h15 da manhã. Sentiu-se culpada por ter dormido até tão tarde, especialmente sendo hóspede na casa de alguém que mal conhecia. Cuidadosamente, para não acordar Manuela, levantou-se e caminhou até a janela. A vista era deslumbrante. Podia ver grande parte da cidade se estendendo até o horizonte, com prédios reluzindo sob a luz matinal. Era um mundo completamente diferente daquele que conhecera nos últimos meses. Manuela começou a se mexer, emitindo os pequenos sons que indicavam que estava prestes a acordar. Andressa a pegou no colo, sussurrando palavras carinhosas, enquanto a pequena abria os olhinhos e olhava ao redor com curiosidade. Era como se até mesmo a bebê pudesse sentir que estavam em um ambiente diferente, mais seguro. Bom dia, meu amor, murmurou Andressa, beijando a testa da filha. Dormiu bem? A mamãe também. Ela sabia que precisava sair do quarto em breve. Vinícius havia sido mais que generoso ao oferecê-las abrigo por uma noite, e ela não queria abusar de sua hospitalidade. Mas a perspectiva de voltar às ruas, especialmente depois de experimentar aquela sensação de segurança, a enchia de uma tristeza profunda. Uma batida suave na porta a tirou de seus pensamentos. Andressa, veio a voz de Vinícius do outro lado. Vocês estão acordadas? Preparei café da manhã.
Estamos acordadas, sim, respondeu ela. Já vamos sair do quarto. Não há pressa, disse ele. O café está na mesa quando vocês quiserem. Andressa rapidamente arrumou a cama e organizou suas poucas coisas. Não queria deixar qualquer sinal de desordem no quarto impecável. Depois, pegou Manuela no colo e saiu para encontrar Vinícius. Ela o encontrou na cozinha, uma área moderna e espaçosa, com bancadas de granito e eletrodomésticos de última geração. Ele estava vestido casualmente, calça jeans e uma camisa polo azul clara, mas ainda assim mantinha aquela aparência impecável que parecia ser natural nele. Bom dia, disse ele com um sorriso caloroso. Dormiram bem? Muito bem, obrigada, respondeu Andressa, ainda se sentindo um pouco deslocada naquele ambiente luxuoso. Fazia tempo que não dormíamos tão bem. A mesa estava posta com uma variedade impressionante de itens. Pães frescos, queijos, frios, frutas, sucos naturais, café aromático. Era mais comida do que Andressa vira junto em semanas. Exagerou um pouco no café da manhã, comentou ela, tentando manter o tom leve, apesar da emoção que sentia. Não sabia do que vocês gostavam, explicou Vinícius, parecendo genuinamente preocupado em agradar. E achei que depois do que passaram, mereciam uma refeição adequada. Eles se sentaram à mesa e novamente Andressa se encontrou em uma situação onde precisava aceitar a generosidade de alguém. Mas desta vez havia algo diferente. Vinícius não parecia estar fazendo aquilo por pena ou para se sentir superior. Havia uma naturalidade em seus gestos que a fazia se sentir menos como um objeto de caridade e mais como uma convidada. Manuela está ainda mais bonita na luz do dia, comentou Vinícius, observando a bebê que estava alertamente olhando ao redor da cozinha. Ela adora explorar ambientes novos, disse Andressa, o rosto se iluminando ao falar da filha. É muito curiosa para a idade que tem. Deve ter puxado a mãe, disse Vinícius, e havia algo no tom dele que fez Andressa olhar para ele mais atentamente. Eles comeram em um silêncio confortável, interrompido apenas pelos barulhinhos de Manuela e comentários ocasionais sobre a comida. Andressa estava claramente faminta, mas tentava comer de forma controlada, sem demonstrar o quanto realmente precisava daquela refeição. Andressa, disse Vinícius depois de alguns minutos, quero falar sobre algo com você, mas não quero que se sinta pressionada. Ela parou de comer, uma expressão de apreensão aparecendo em seu rosto. O que é? Bem, ele hesitou, claramente escolhendo as palavras com cuidado. Estive pensando durante a noite sobre sua situação e tenho uma proposta para fazer. Andressa sentiu o estômago se apertar. Havia aprendido a desconfiar de propostas vindas de homens desconhecidos. Que tipo de proposta? Vinícius notou imediatamente a mudança em sua expressão e se apressou a esclarecer. Nada que você esteja pensando, disse ele rapidamente. É algo completamente profissional. Ela relaxou ligeiramente, mas continuou atenta. Ontem você mencionou que tinha facilidade com números e estava cursando administração, continuou ele. Bem, eu preciso de alguém para me ajudar com o trabalho administrativo em meu escritório. Organizar documentos, fazer planilhas, atender telefones, essas coisas. Não é nada muito complexo, mas é um trabalho honesto e bem remunerado. Andressa o encarou, processando o que acabara de ouvir. Você está me oferecendo um emprego? Estou, confirmou Vinícius. Sei que parece conveniente demais, mas não é caridade. Realmente preciso de ajuda no escritório, e você claramente tem as qualificações necessárias. Seria uma situação que beneficiaria ambos. Mas eu não tenho onde deixar Manuela, protestou Andressa, embora seu coração estivesse disparando com a possibilidade. Isso não seria um problema, disse Vinícius.
O escritório tem uma sala anexa que poderia ser adaptada para ela. Ou, se preferir, poderia trabalhar algumas horas aqui mesmo, em casa. Há muito trabalho que pode ser feito remotamente. Andressa ficou em silêncio por um longo momento, tentando processar a proposta. Parecia bom demais para ser verdade. Por que faria isso por mim? Perguntou finalmente. Vinícius suspirou, parecendo lutar com suas próprias motivações. Honestamente, parte de mim quer ajudar porque ninguém deveria ter que passar pelo que você passou. Especialmente não alguém com uma criança pequena. Ele fez uma pausa, olhando pela janela antes de continuar. Mas também é verdade que preciso de ajuda no escritório. Minha secretária anterior saiu há 2 semanas para trabalhar em outra empresa. E eu tenho estado sobrecarregado. Você teria as qualificações necessárias se tivesse terminado a faculdade e posso ensinar o que não souber. E onde ficaria? Perguntou Andressa, ainda processando a possibilidade. Bem, disse Vinícius, parecendo ligeiramente constrangido. Tenho outro quarto de hóspedes aqui. Poderia ficar até conseguir juntar dinheiro suficiente para alugar um lugar próprio. Não cobraria aluguel. Consideraria parte do pacote de benefícios do trabalho. Andressa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. A proposta era mais generosa do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Mas, ao mesmo tempo, era difícil acreditar que estava realmente acontecendo. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Diga que vai pensar, sugeriu Vinícius. Não precisa decidir agora, mas saiba que a oferta é genuína. Posso perguntar uma coisa? Disse Andressa depois de um momento. Claro. Você já fez algo assim antes? Ajudar estranhos dessa forma? Vinícius riu suavemente, balançando a cabeça. Nunca. Nem mesmo me passou pela cabeça fazer algo assim antes. Minhas amigas sempre dizem que sou muito focado no trabalho, muito sistemático. Elas ficariam chocadas se soubessem o que estou fazendo. Então por que agora? Insistiu Andressa. Ele ficou pensativo por um momento. Não sei se conseguiria explicar completamente. Ontem à noite, quando vi você na estrada, havia algo na forma como você carregava a Manuela, na dignidade que mantinha mesmo na situação mais difícil. Me tocou de uma forma que não esperava. Vinícius parou, parecendo surpreso com sua própria honestidade. Talvez eu esteja cansado de uma vida onde tudo é previsível, onde cada dia é igual ao anterior. Ou talvez eu precise de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Andressa estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou segundas intenções. Mas tudo o que via era sinceridade e uma vulnerabilidade que ele claramente não estava acostumado a mostrar. Está bem, disse ela finalmente. Aceito, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, quero que me pague um salário justo pelo trabalho. Não quero caridade disfarçada de emprego. Combinado, disse Vinícius imediatamente. Segundo, se em algum momento você se arrepender da decisão ou se eu não conseguir fazer o trabalho adequadamente, quero que me diga diretamente. Não quero que se sinta obrigado a manter a situação por pena. Também combinado. E terceiro, ela hesitou antes de continuar. Se eu aceitar ficar aqui temporariamente, preciso de privacidade e respeito. Isso não pode ser interpretado como algo mais do que é. Vinícius assentiu vigorosamente. Absolutamente. Você teria sua própria chave, seu próprio espaço, total independência. Isso é puramente profissional e humanitário. Andressa respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Então, aceito sua proposta. O sorriso que apareceu no rosto de Vinícius era genuíno e caloroso. Ótimo. Quando gostaria de começar? Hoje, se possível, respondeu ela. Não quero ficar parada por mais tempo. Perfeito. Mas primeiro,
Que tal irmos comprar algumas roupas para você e algumas coisas para Manuela? Para trabalhar no escritório, você vai precisar de algumas peças mais formais. Andressa hesitou. Não tenho dinheiro para... Seria um adiantamento no salário, interrompeu Vinícius. Algo completamente normal em qualquer trabalho. Ela assentiu lentamente, ainda tentando acreditar que sua sorte havia mudado tão drasticamente em menos de 24 horas. Algumas horas depois, eles estavam em um shopping center, onde Vinícius insistiu em acompanhá-la às compras. Ele manteve uma distância respeitosa, oferecendo opiniões apenas quando solicitado. Mas Andressa podia ver que ele estava genuinamente interessado em garantir que ela tivesse tudo o que precisava. Na loja de roupas femininas, Andressa escolheu peças simples, mas elegantes. Blusas, calças sociais, uma saia, um blazer. Nada extravagante, mas roupas que a fariam se sentir profissional e confiante. Vinícius aprovou todas as escolhas com entusiasmo genuíno. Você tem muito bom gosto, comentou ele, enquanto ela experimentava um conjunto particularmente elegante. Trabalhei em uma loja de roupas durante o ensino médio, explicou Andressa. Aprendi algumas coisas sobre como se vestir adequadamente para diferentes ocasiões. Na seção infantil, compraram roupinhas novas para Manuela, algumas fraldas e alguns brinquedos apropriados para sua idade. Andressa se emocionou ao ver sua filha com roupas novas e limpas. Era algo que havia começado a pensar que talvez nunca mais conseguiria proporcionar. Ela está linda, disse Vinícius, observando Manuela em um macacãozinho rosa com pequenos coelhinhos estampados. Está mesmo, concordou Andressa, a voz embargada pela emoção. No caminho de volta para casa, e Andressa se surpreendeu ao pensar no apartamento de Vinícius como casa. Ela refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente no espaço de menos de um dia. Há 24 horas, estava caminhando sem rumo, numa estrada fria e chuvosa, sem dinheiro, sem perspectivas, sem esperança. Agora tinha um trabalho, um lugar para morar e, mais importante, uma chance de reconstruir sua vida. Vinícius, disse ela quando chegaram ao prédio. Eu sei que já agradeci, mas... Você salvou nossas vidas. Literalmente, não sei como vou conseguir retribuir isso. Você vai retribuir fazendo um bom trabalho e cuidando bem de Manuela, respondeu ele. E talvez me ajudando a lembrar que existe vida além de planilhas e relatórios financeiros. Naquela noite, depois que Manuela adormeceu em seu novo berço improvisado, que Vinícius havia montado com cuidado meticuloso, Andressa se sentou na beira de sua cama temporária e permitiu-se chorar. Mas desta vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de gratidão, alívio e, pela primeira vez em muito tempo, esperança. Do outro lado do apartamento, Vinícius estava em seu escritório doméstico, tentando se concentrar em alguns relatórios que precisava revisar. Mas seus pensamentos continuavam voltando para a mulher e a criança que agora dividiam seu espaço. Havia algo sobre a presença delas que tornava o apartamento menos vazio, menos silencioso. Pela primeira vez em anos, ele se encontrou ansioso pela manhã seguinte, não por causa de alguma reunião importante ou negócio a ser fechado, mas simplesmente para ver como seria trabalhar ao lado de Andressa, para observar Manuela explorando o mundo ao seu redor, para ser parte de algo maior que seus próprios objetivos profissionais. Enquanto finalmente se preparava para dormir, Vinícius refletiu sobre como uma simples decisão de parar para ajudar uma estranha na estrada havia mudado não apenas a vida dela, mas também a sua própria. Pela primeira vez em muito tempo, sua vida tinha um propósito que ia além de acumular riqueza ou expandir negócios. E na quietude de seu quarto, ele se permitiu admitir algo que havia estado evitando reconhecer. Estava começando a se importar genuinamente com Andressa e Manuela.
não apenas como beneficiário de sua generosidade, mas como pessoas que estavam rapidamente se tornando importantes em sua vida. O futuro, que até recentemente parecia uma série previsível de dias idênticos, agora parecia cheio de possibilidades que ele mal conseguia imaginar. 3 semanas haviam se passado desde que Andressa e Manuela se mudaram para o apartamento de Vinícius, e uma rotina confortável havia se estabelecido entre eles. O que começara como uma situação temporária de emergência estava se transformando em algo muito mais profundo e significativo para todos os envolvidos. Andressa acordava todas as manhãs às 6 horas, 1 hora antes de Vinícius, e aproveitava esse tempo para cuidar de Manuela e se preparar para o dia. Havia algo especial naqueles momentos matinais de quietude, quando podia ouvir a cidade despertando através das janelas e sentir a gratidão por ter um lugar seguro para sua filha crescer. A pequena Manuela estava claramente prosperando no novo ambiente. Seus olhinhos brilhavam com curiosidade constante e ela havia começado a engatinhar pelos corredores do apartamento, explorando cada canto com a determinação típica de uma criança prestes a completar 1 ano. Vinícius havia se surpreendido ao descobrir como a presença de uma criança podia transformar completamente a atmosfera de um lar. "Bom dia!", disse Vinícius, enquanto entrava na cozinha naquela manhã de quinta-feira, encontrando Andressa preparando café e Manuela sentada em sua cadeirinha alta, brincando com alguns blocos coloridos que ele havia comprado na semana anterior. "Bom dia", respondeu Andressa com um sorriso que se tornara cada vez mais natural e espontâneo. "O café está fresquinho e preparei aquelas torradas integrais que você gosta." Essa pequena rotina matinal havia se tornado um dos momentos favoritos do dia de Vinícius. Não era apenas o café ou a comida, era a sensação de estar compartilhando o início do dia com pessoas que se importavam com ele, algo que nunca havia experimentado antes. "Como nossa pequena exploradora dormiu?", perguntou ele, fazendo uma careta engraçada para Manuela, que respondeu com uma risadinha gostosa. "Como um anjo", disse Andressa, observando a interação entre Vinícius e sua filha com um carinho crescente. "Acho que ela está se acostumando com o quarto. Ontem à noite, quando fui verificar como estava, ela havia se virado sozinha e estava dormindo de bruços." "Ela está crescendo tão rápido", comentou Vinícius, estendendo o dedo para que Manuela pudesse segurá-lo com sua mãozinha pequena. "Parece que foi ontem que a conheci na estrada. E agora já está quase andando." Andressa notou como ele falava sobre Manuela com genuína afeição, como se ela fosse família. A realização a deixou simultaneamente aquecida e apreensiva. Estava ficando cada vez mais difícil manter a distância emocional que havia se prometido preservar. Depois do café da manhã, eles se dirigiram ao escritório de Vinícius, que ficava a apenas 15 minutos de carro do apartamento. Andressa havia rapidamente se adaptado ao trabalho administrativo, demonstrando uma competência que impressionava até mesmo Vinícius. Sua facilidade com números era evidente, mas mais do que isso, ela tinha um olho organizacional, que estava transformando o caos burocrático que ele havia acumulado ao longo dos meses. "Os relatórios da semana passada estão na sua mesa", disse Andressa, enquanto se instalava em sua própria mesa, que Vinícius havia posicionado estrategicamente em um canto do escritório onde ela podia trabalhar confortavelmente enquanto mantinha Manuela por perto. "Revisei todos os números 2 vezes e encontrei alguns pequenos erros que corrigi." "Você é incrível", disse Vinícius, folheando os documentos organizados perfeitamente. "Não sei como conseguia trabalhar antes sem sua ajuda." O elogio fez Andressa corar levemente. Cumprimentos genuínos sobre seu trabalho eram algo que ela valorizava profundamente, especialmente depois de meses se sentindo inútil e sem propósito. O escritório havia se transformado desde a chegada de Andressa.
O que antes era um espaço puramente funcional e um pouco estéril, agora tinha vida. Manuela tinha seu cantinho com brinquedos e um tapete macio, onde podia brincar enquanto sua mãe trabalhava. O som ocasional de suas risadinhas ou balbucios infantis criava uma atmosfera mais calorosa e humana. Vinícius, disse Andressa depois de algumas horas de trabalho concentrado, preciso conversar com você sobre algo. Ele levantou os olhos dos relatórios que estava revisando, notando imediatamente o tom mais sério em sua voz. Claro, o que é? É sobre dinheiro, disse ela, claramente desconfortável. Já estou aqui há 3 semanas, e embora você tenha sido mais que generoso com salário e moradia, sinto que preciso começar a pensar em encontrar meu próprio lugar. Vinícius sentiu algo se apertar em seu peito. A ideia de Andressa e Manuela saindo de sua vida o atingiu de uma forma que não esperava. Nas últimas semanas, elas haviam se tornado parte integral de sua rotina diária, de seus pensamentos, de seu mundo. Você não está feliz com o arranjo atual? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Não é isso, apressou-se Andressa a esclarecer. Você tem sido maravilhoso, mais do que eu poderia ter sonhado. Mas não posso ficar dependendo de sua generosidade para sempre. Preciso conseguir me sustentar sozinha. Vinícius assentiu, entendendo racionalmente o ponto dela, mas emocionalmente resistindo à ideia. Entendo perfeitamente, disse ele. Mas não há pressa. Quando se sentir pronta e financeiramente estável, podemos conversar sobre isso. Na verdade, disse Andressa, já pesquisei alguns apartamentos pequenos na região. Há alguns lugares que posso pagar com o meu salário atual. Nada luxuoso, mas lugares seguros e adequados para Manuela. A palavra lugares ecoou na mente de Vinícius. Plurais, lugares que não eram sua casa. A perspectiva de voltar para um apartamento vazio todas as noites, de não ouvir os sons matinais de Manuela, de não compartilhar café da manhã com Andressa, o deixou com uma sensação de vazio que não esperava. Andressa, disse ele depois de um momento, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você está pensando em se mudar porque realmente quer sua independência? Ou porque sente que deve fazer isso? A pergunta a pegou de surpresa. Ela hesitou antes de responder, claramente considerando suas motivações. Um pouco dos dois, eu acho, disse ela honestamente. Quero ser independente, sim, mas também não quero que você se sinta obrigado a nos manter aqui. Esta não era a situação que você esperava quando nos ofereceu ajuda naquela noite. Vinícius se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Sabe, disse ele depois de um momento, você está certa sobre uma coisa. Esta não era a situação que eu esperava. Andressa sentiu o coração afundar, pensando que ele estava confirmando que queria que elas saíssem. É muito melhor do que eu esperava, continuou ele, virando-se para olhá-la. Andressa, nas últimas 3 semanas, minha vida mudou completamente. Não apenas porque agora tenho ajuda no trabalho, embora isso seja maravilhoso, mas porque pela primeira vez em anos, sinto que tenho uma família. As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las, e ambos ficaram em silêncio por um momento, processando o peso do que havia sido dito. Vinícius, começou Andressa, mas ele levantou a mão gentilmente. Deixe-me terminar, disse ele. Sei que nossa situação é complexa e não quero que se sinta pressionada de forma alguma, mas quero que saiba que ter vocês em minha vida tem sido transformador. Manuela trouxe uma alegria que eu nem sabia que estava perdendo, e você me lembra todos os dias de que existem coisas mais importantes que trabalho e dinheiro. Andressa sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Você também mudou nossas vidas.
disse ela suavemente. Não apenas materialmente, embora isso tenha sido crucial. Mas você nos deu algo que eu não tinha há muito tempo: esperança e uma sensação de pertencimento. Eles ficaram se olhando por um longo momento, ambos reconhecendo que algo fundamental havia mudado entre eles. O que começara como um arranjo prático estava se transformando em algo muito mais profundo e emocional. Então, disse Vinícius finalmente, se você realmente quer se mudar por uma questão de independência, vou apoiá-la completamente. Posso até ajudá-la a procurar um lugar. Mas se está pensando em se mudar porque acha que deve fazer isso, bem, gostaria que reconsiderasse. Por quê? Perguntou Andressa, embora parte dela já soubesse a resposta. Porque não quero que vocês vão embora, disse ele simplesmente. Porque chego em casa todas as noites, ansioso para ver como foi o dia de vocês. Porque acordo todas as manhãs feliz por saber que não estou sozinho. Porque quando imagino meu futuro agora, vocês estão nele. Andressa sentiu seu coração acelerar. As palavras dele ecoavam sentimentos que ela própria havia estado tentando negar. Nas últimas semanas, havia se pegado pensando em Vinícius, não apenas como um empregador generoso, mas como muito mais. Vinícius, disse ela cuidadosamente, precisamos ser honestos sobre o que está acontecendo aqui. O que você quer dizer? Quero dizer que o que estamos sentindo, isso vai além de gratidão ou conveniência, e isso me assusta. Ele assentiu lentamente. A mim também. Nunca me senti assim antes. Eu tenho Manuela para pensar, disse Andressa. Não posso me dar ao luxo de tomar decisões baseadas apenas em emoções. Ela precisa de estabilidade, segurança. Se isso entre nós não der certo... Entendo perfeitamente, disse Vinícius. E admiro você por colocar Manuela em primeiro lugar. É uma das coisas que mais admiro em você. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Mas e se... E se não for apenas uma emoção passageira? E se for algo real, algo que vale a pena explorar? Antes que Andressa pudesse responder, Manuela começou a chorar em seu cantinho. A interrupção quebrou o momento íntimo, mas talvez tenha sido necessária. Ambos precisavam de tempo para processar o que havia sido dito. Andressa foi até Manuela, pegando-a no colo e consolando-a suavemente. Shhh, meu amor, está tudo bem. A mamãe está aqui. Vinícius observou a cena. A ternura com que Andressa cuidava da filha, a forma como Manuela se acalmava instantaneamente em seus braços. E sentiu uma onda de emoção tão intensa que o surpreendeu. Não era apenas atração por Andressa, era um desejo profundo de ser parte daquela pequena família, de protegê-las e cuidar delas. Sabe, disse Andressa depois que Manuela se acalmou, quando Rodrigo nos abandonou, pensei que talvez o amor verdadeiro fosse apenas uma fantasia. Que talvez eu fosse destinada a cuidar sozinha de Manuela para sempre. E agora? Perguntou Vinícius suavemente. Agora estou começando a acreditar que talvez eu estivesse errada, admitiu ela. Talvez existam homens bons no mundo. Homens que ficam quando as coisas ficam difíceis, que assumem responsabilidades, que amam não apenas uma mulher, mas também sua filha. As palavras dela atingiram Vinícius profundamente. Andressa, disse ele, dando um passo na direção dela, eu não sou perfeito. Nunca fui pai, nunca vivi com uma família. Provavelmente cometerei muitos erros no caminho. Nós todos cometemos erros, disse ela. Mas se você me der uma chance, se nos der uma chance, prometo que farei tudo o que puder para ser o homem que vocês merecem. Para ser o parceiro que você merece e a figura paterna que Manuela merece. Andressa sentiu lágrimas correndo por seu rosto. Você já é essas coisas, sussurrou ela.
Você já nos salvou de mais formas do que pode imaginar. Lentamente, mantendo Manuela segura entre eles, Vinícius se aproximou e tocou suavemente o rosto de Andressa, secando suas lágrimas com o polegar. Então ficamos juntos? Perguntou ele. Não como empregador e funcionária, não como hospedeiro e hóspede, mas como uma família? Andressa fechou os olhos, permitindo-se finalmente admitir o que seu coração havia estado sussurrando há semanas. Sim, disse ela, abrindo os olhos e olhando diretamente nos dele. Ficamos juntos. O beijo que compartilharam foi suave, terno, cheio de promessas para o futuro. Manuela, entre eles, parecia aprovar o momento, emitindo pequenos sons felizes que fizeram ambos rirem através das lágrimas. Naquela tarde, eles oficialmente mudaram o status de seu relacionamento. Não houve grandes declarações ou gestos dramáticos, apenas uma decisão consciente e madura de duas pessoas que haviam encontrado uma à outra no momento em que mais precisavam. Quando voltaram para casa naquela noite, não era mais a casa de Vinícius, onde Andressa e Manuela eram hóspedes temporárias. Era o lar da pequena família que haviam escolhido se tornar. E pela primeira vez em muito tempo, todos os três se sentiram completos. 2 meses haviam se passado desde que Vinícius e Andressa assumiram oficialmente seu relacionamento, e a vida havia adquirido uma doçura cotidiana que nenhum dos dois havia experimentado antes. O apartamento, que antes ecoava com silêncio, agora vibrava com vida. Risos de Manuela ecoando pelos corredores, conversas íntimas durante o jantar, e a música suave que Andressa gostava de tocar enquanto cozinhava. Manuela estava prestes a completar 1 ano, e sua personalidade desabrochava a cada dia. Havia dado seus primeiros passos hesitantes na semana anterior, segurando-se nos móveis e caminhando de braço em braço entre Vinícius e Andressa, que a aplaudiam entusiasticamente a cada pequena conquista. Vinícius havia se surpreendido com a intensidade de sua alegria ao testemunhar esses marcos importantes na vida da menina. Ela vai ser uma dançarina, brincou Andressa naquela tarde de sábado, observando Manuela se balançar ao som da música que tocava no aparelho de som. Olha como ela se move no ritmo! Vinícius estava sentado no chão da sala, circundado por blocos coloridos e brinquedos educativos que havia comprado obsessivamente para Manuela. Descobrira que tinha um talento especial para fazê-la rir. Bastava fazer careta ou imitar sons de animais para que ela explodisse em gargalhadas gostosas. Ou talvez uma engenheira, disse ele, observando como ela empilhava cuidadosamente os blocos em torres cada vez mais altas. Veja como ela planeja cada movimento antes de colocar o próximo bloco. Andressa se sentou ao lado dele no tapete, encostando-se naturalmente em seu ombro. Era nesses momentos simples de família que ela se sentia mais grata pela reviravolta que sua vida havia tomado. 6 meses atrás, estava caminhando sem rumo numa estrada fria, sem esperança e sem perspectivas. Agora tinha um lar, um trabalho que amava, um homem que a amava genuinamente, e mais importante, sua filha estava crescendo em um ambiente de segurança e amor. Às vezes ainda não acredito que isso é real, murmurou ela, observando Vinícius brincar pacientemente com Manuela. O quê? Perguntou ele, sem tirar os olhos da menina que estava tentando enfiar um bloco quadrado em um buraco circular. Isso! Nós, você sendo tão natural com ela, tão paternal. Vinícius parou de brincar e olhou para Andressa com uma expressão séria. Sabe, disse ele, antes de conhecer vocês, eu pensava que sabia o que queria da vida. Sucesso profissional, estabilidade financeira, independência. Nunca havia considerado realmente ter uma família. E agora? Agora não consigo imaginar minha vida sem vocês duas, disse ele simplesmente. Manuela mudou algo fundamental em mim.
Quando ela me olha com aqueles olhinhos brilhantes, quando estende os bracinhos para que eu a pegue no colo, é como se uma parte de mim que nem sabia que existia finalmente acordasse. Andressa sentiu o coração se aquecer. Ver o homem que amava se apaixonar por sua filha da forma mais genuína possível era mais do que poderia ter pedido em suas orações mais esperançosas. Ela te ama também, disse Andressa. Ontem de manhã, quando você saiu cedo para aquela reunião, ela ficou olhando para a porta e fazendo aquele barulhinho que faz quando quer chamar sua atenção. Sério? O rosto de Vinícius se iluminou com um sorriso bobo que sempre aparecia quando falavam sobre Manuela. Sério, acho que ela já considera você... Bem, já considera você seu pai. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado. Vinícius havia evitado pensar conscientemente sobre isso, mas no fundo do coração já se sentia como pai de Manuela. Cuidava dela quando Andressa precisava sair, preocupava-se com seu bem-estar, planejava seu futuro educacional e sentia um amor protetor que o surpreendia com sua intensidade. Eu adoraria ser oficialmente pai dela, disse ele finalmente, a voz embargada pela emoção. Adoraria que ela levasse meu sobrenome, que eu pudesse tomar todas as decisões importantes sobre sua vida junto com você. Andressa se virou para olhá-lo completamente, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Você gostaria? Mais do que qualquer coisa, confirmou ele. Na verdade, já venho pensando em tornar nossa família oficial de todas as formas possíveis. Antes que Andressa pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, Manuela começou a choramingar. Era a hora de seu cochilo da tarde e ela estava claramente ficando cansada e irritada. Vem cá, princesa, disse Vinícius, pegando-a no colo com a naturalidade de alguém que havia feito isso milhares de vezes. Hora do soninho. Enquanto ele a levava para o quarto, Andressa ficou na sala, seu coração cheio de uma felicidade tão intensa que quase doía. As palavras dele sobre tornar a família oficial ecoavam em sua mente, despertando esperanças que não ousava expressar em voz alta. A tarde passou tranquilamente. Depois que Manuela acordou de seu cochilo, eles saíram para um passeio no parque próximo, onde ela podia praticar seus primeiros passos na grama macia, enquanto eles a observavam orgulhosos. Era o tipo de atividade familiar simples, que havia se tornado preciosa para todos os três. Jantaram em casa, uma refeição que Andressa havia preparado com ingredientes que Vinícius trouxera do mercado gourmet que frequentava. A cozinha se enchera dos aromas de sua especialidade, risoto de camarão com aspargos. Vinícius havia descoberto que Andressa era uma cozinheira talentosa e ela adorava preparar refeições especiais para a pequena família. Isso está divino, disse Vinícius, saboreando cada garfada. Você tem um talento natural para isso. Aprendi assistindo minha mãe quando era pequena, disse Andressa, uma sombra de saudade passando por seu rosto. Ela adorava cozinhar para a família. Dizia que era uma forma de demonstrar amor. Ela estava certa, disse Vinícius, cobrindo a mão dela com a sua sobre a mesa. E tenho certeza de que ficaria orgulhosa de ver como você se tornou uma mãe maravilhosa. Manuela, em sua cadeirinha alta, estava brincando mais do que comendo sua papinha, espalhando pequenos pedaços de comida pela bandeja de forma artística. Ambos riram de sua concentração séria enquanto empilhava pequenos cubos de batata. Ela definitivamente tem personalidade própria, comentou Vinícius. E muita determinação, acrescentou Andressa. Ontem levou 15 minutos para convencê-la a usar o sapato direito no pé direito. Ela estava absolutamente convencida de que sabia melhor. A noite estava se desenrolando com a paz habitual quando o clima começou a mudar rapidamente lá fora.
O que havia começado como uma tarde ensolarada de outono estava se transformando em uma noite tempestuosa. Ventos fortes começaram a balançar as árvores visíveis da janela, e o céu escureceu dramaticamente. Parece que vai chover forte, observou Vinícius, levantando-se para fechar as janelas. Melhor mesmo. Manuela sempre dormiu melhor com o som da chuva, disse Andressa, começando a recolher os pratos do jantar. Eles estabeleceram sua rotina noturna habitual. Vinícius deu banho em Manuela, uma tarefa que havia assumido com entusiasmo e competências surpreendentes, enquanto Andressa organizava a cozinha e preparava as coisas para o dia seguinte. Depois, juntos, colocaram Manuela para dormir, cada um dando um beijo de boa noite em sua testa pequena. A tempestade estava se intensificando quando finalmente se acomodaram na sala para assistir a um filme. A chuva batia forte contra as janelas, e ocasionais trovões ecoavam na distância. Andressa se aconchegou contra Vinícius no sofá, sentindo-se segura e protegida em seus braços. Está sendo uma noite perfeita, murmurou ela contra seu peito. Todas as noites são perfeitas agora, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. Era quase meia-noite quando o primeiro grito de Manuela os acordou. Andressa se levantou imediatamente da cama. Eles haviam começado a dormir juntos algumas semanas antes e correu para o quarto da menina. "O que foi, meu amor?" sussurrou ela, pegando Manuela no colo. Mas imediatamente percebeu que algo estava errado. A pele da bebê estava queimando de febre, e ela estava claramente desconfortável, fazendo pequenos gemidos de dor. "Vinícius!" chamou ela, a voz carregada de pânico. "Vinícius, venha rápido!" Ele apareceu na porta do quarto em segundos, ainda meio sonolento, mas imediatamente alerta ao ver a expressão de terror no rosto de Andressa. "O que aconteceu?" "Ela está com febre muito alta", disse Andressa, a voz trêmula. "E olhe, ela está com uma erupção no pescoço." Vinícius se aproximou e tocou gentilmente a testa de Manuela. A temperatura estava alarmante. A menina estava claramente sofrendo, seus olhinhos vidrados e seu corpinho tremendo. "Precisamos levá-la ao hospital imediatamente", disse ele, já se dirigindo para o armário para pegar roupas. "Mas e se for só uma virose comum?" perguntou Andressa, tentando se convencer de que não era nada sério, embora seu instinto maternal estivesse gritando que algo estava muito errado. "Febre alta assim em uma criança tão pequena não é normal", disse Vinícius firmemente, já vestido e procurando as chaves do carro. "Melhor pecarmos pelo excesso de cuidado." A chuva estava torrencial quando saíram do prédio. Vinícius dirigiu com cuidado extremo pelas ruas molhadas e escorregadias, enquanto Andressa segurava Manuela no banco de trás, sussurrando palavras de conforto que pareciam não estar ajudando muito. "Vai ficar tudo bem, meu amor", repetia ela como um mantra, tanto para acalmar Manuela quanto para convencer a si mesma. "A mamãe está aqui. O papai está aqui. Vamos cuidar de você." Vinícius sentiu o coração se apertar ao ouvi-la se referir a ele como papai, naquele momento de crise. Mais do que nunca, sentia a responsabilidade e o amor de um pai verdadeiro. O hospital estava relativamente vazio devido ao horário, mas a equipe de emergência pediátrica estava de plantão. Assim que viram Manuela, uma enfermeira os dirigiu imediatamente para uma sala de exame. "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou a médica pediatra, uma mulher de meia-idade com um olhar competente e tranquilizador. "Percebemos há cerca de 30 minutos", respondeu Andressa. "Ela estava dormindo normalmente e de repente acordou chorando com febre alta." A médica examinou cuidadosamente Manuela, verificando seus sinais vitais, observando a erupção cutânea e fazendo uma série de perguntas sobre seus sintomas recentes.
Vocês fizeram bem em trazê-la imediatamente, disse ela finalmente. Ela está com uma infecção que precisa ser tratada com antibióticos intravenosos. Vamos precisar mantê-la aqui por observação por pelo menos 24 horas. As palavras atingiram Andressa como um soco no estômago. É grave? Perguntou ela, a voz quase inaudível. Pegamos cedo. Então o prognóstico é muito bom, tranquilizou a médica. Mas infecções em bebês podem se desenvolver rapidamente, então é importante monitorá-la de perto. As próximas horas passaram em uma névoa de preocupação e vigilância constante. Vinícius não se afastou nem por um momento, revezando com Andressa para segurar Manuela, enquanto ela recebia medicação e fluidos intravenosos. A menina estava claramente desconfortável, mas gradualmente sua temperatura começou a baixar e ela conseguiu dormir por períodos mais longos. Você não precisa ficar aqui a noite toda, disse Andressa para Vinícius por volta das 4 da manhã. Tem trabalho amanhã. Não vou a lugar nenhum, disse ele firmemente. Este é exatamente o lugar onde devo estar. Foi naquele momento, vendo Vinícius cuidar de Manuela com tanto amor e dedicação, que Andressa percebeu completamente o quanto ele havia se tornado parte integral de suas vidas. Ele não estava ali por obrigação ou por pena. Estava ali porque realmente amava Manuela como se ela fosse sua própria filha biológica. Quando finalmente conseguiu dormir por algumas horas em uma poltrona desconfortável ao lado da cama hospitalar, Andressa sonhou com uma vida onde momentos como aquele, momentos de crise enfrentados juntos como uma família unida, eram enfrentados sempre com o apoio e amor incondicional que Vinícius demonstrava. Ao amanhecer, Manuela estava visivelmente melhor. Sua febre havia diminuído significativamente. A erupção estava começando a desvanecer e ela estava mais alerta e responsiva. Quando viu Vinícius se inclinando sobre seu berço hospitalar, ela estendeu os bracinhos para ele com um sorriso fraco, mas genuíno. Olá, princesa, disse ele suavemente, pegando-a no colo com cuidado infinito. Como você está se sentindo? Ela está muito melhor, disse a médica, que havia vindo verificar os sinais vitais matinais. A infecção está respondendo bem aos antibióticos. Se ela continuar melhorando neste ritmo, poderão levá-la para casa esta tarde. Andressa sentiu lágrimas de alívio correndo por seu rosto. Obrigada, disse ela para a médica. Obrigada por cuidar tão bem dela. Depois que a médica saiu, Andressa e Vinícius ficaram juntos ao lado do berço, observando Manuela brincar fracamente com um pequeno ursinho de pelúcia que ele havia comprado na loja de presentes do hospital. Você foi incrível na noite passada, disse Andressa finalmente. Foi o que qualquer pai faria, respondeu Vinícius naturalmente. Não, disse ela, balançando a cabeça. Não foi o que qualquer pai faria. Foi o que um pai que realmente ama sua filha faria. Rodrigo ele nunca teria ficado acordado a noite toda cuidando dela assim. Vinícius a puxou para mais perto, abraçando-a enquanto ambos olhavam para Manuela. Andressa, disse ele suavemente, aquela noite na estrada mudou tudo para mim. Não apenas porque conheci você, mas porque descobri que tipo de homem eu realmente queria ser. E quero ser o tipo de homem que está sempre aqui para vocês duas, em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Você já é esse homem, sussurrou ela. Então case comigo, disse ele, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Andressa se afastou dele, olhando em seus olhos com surpresa. O quê? Case comigo, repetiu ele, desta vez com mais confiança. Sei que não é o lugar mais romântico para um pedido, e não tenho um anel comigo, mas... Depois da noite passada, não posso mais fingir que não queremos a mesma coisa. Queremos ser uma família oficial. Queremos que Manuela tenha 2 pais que a amam incondicionalmente. Queremos construir uma vida juntos. Andressa sentiu o coração disparar. Vinícius,
Eu te amo, disse ele segurando suas mãos. Amo você e amo Manuela. Quero adotá-la oficialmente, quero que ela leve meu sobrenome, quero estar presente em cada marco importante de sua vida. E quero acordar ao seu lado todos os dias, pelo resto da minha vida. As lágrimas fluíam livremente pelo rosto de Andressa agora. Sim, sussurrou ela. Sim, eu caso com você. O beijo que compartilharam foi interrompido por um pequeno som vindo do berço. Manuela estava olhando para eles com seus olhinhos brilhantes, como se entendesse que algo importante e maravilhoso estava acontecendo. Acho que ela aprova, disse Vinícius, rindo através de suas próprias lágrimas de alegria. Naquele momento, em um quarto de hospital, no meio de uma crise que haviam enfrentado juntos, 3 pessoas se tornaram oficialmente uma família. Não apenas pelo amor que compartilhavam, mas pela promessa de estarem sempre juntos, enfrentando qualquer tempestade que a vida pudesse trazer. 6 meses haviam se passado desde aquela noite tempestuosa no hospital que mudara tudo. O apartamento de Vinícius, que agora era verdadeiramente o lar da família, havia sido completamente transformado para acomodar as necessidades de uma criança em crescimento. O que antes era um espaço elegante, mas frio, agora transbordava com a calorosa desordem de uma família feliz, brinquedos espalhados pelos cantos, desenhos de Manuela grudados na geladeira e o som constante de risadas ecoando pelos corredores. Manuela, agora com 1 ano e meio, havia se tornado uma criança vivaz e curiosa que enchia a casa com sua energia contagiante. Seus primeiros passos hesitantes haviam evoluído para uma corrida determinada pelos corredores, e suas primeiras palavras, mama, papa e não, haviam se expandido para um vocabulário crescente que incluía biscoito, parque e, para a grande alegria de Vinícius, Papai Vini. Papai Vini, olha! Gritou Manuela naquela manhã de sábado, correndo para a sala com um livro de figuras nas mãos pequenas. Ela havia desenvolvido o hábito adorável de querer ler para ele todas as manhãs, virando as páginas e inventando histórias elaboradas baseadas nas ilustrações. Vou ver sim, princesa, disse Vinícius, colocando de lado o jornal que estava lendo e se sentando no chão para ficar na altura dela. Que história você vai me contar hoje? Andressa observou a cena da cozinha, onde estava preparando o café da manhã de domingo, uma tradição que haviam estabelecido como tempo sagrado da família. Ver Vinícius com Manuela ainda a emocionava profundamente. Ele havia se transformado no pai mais devotado que ela poderia ter imaginado, participando ativamente de cada aspecto da vida da menina, desde trocar fraldas até ensinar-lhe as primeiras palavras em inglês. O anel de noivado em seu dedo capturava a luz matinal enquanto ela mexia os ovos na frigideira. Era uma peça simples, mas elegante, que Vinícius havia escolhido com cuidado meticuloso. Um solitário clássico que simbolizava a pureza e eternidade do amor que compartilhavam. Ele havia feito o pedido oficial 2 semanas depois daquela noite no hospital. Desta vez, em um cenário muito mais romântico, durante um piquenique no parque onde costumavam levar Manuela para brincar. Meu amor, chamou ela da cozinha, o café está quase pronto. Já vamos, respondeu Vinícius, levantando-se e pegando Manuela no colo. Vamos ver o que a mamãe preparou para a gente? A mesa estava posta com o cuidado especial que Andressa dedicava às refeições familiares. Pães frescos, frutas cortadas artisticamente, ovos mexidos com queijo, suco natural de laranja e o café aromático que havia se tornado uma paixão compartilhada entre eles. Era uma abundância que contrastava drasticamente com os dias de escassez que Andressa havia vivido menos de 1 ano antes. Está perfeito como sempre, disse Vinícius, beijando-a suavemente antes de se sentar à mesa. Papai Vini, suco! Demandou Manuela de sua cadeirinha alta,
apontando entusiasticamente para o copo especial com canudo que Vinícius havia comprado para ela. Por favor, papai Vini, corrigiu Andressa gentilmente. Lembra que pedimos com educação? Por favor, papai Vini, suco, repetiu Manuela com um sorriso angelical que derretia qualquer resistência. Claro, princesa, disse Vinícius, servindo o suco com a precisão de alguém que havia dominado a arte de evitar derramamentos. Mas primeiro vamos comer um pouco de fruta, está bem? A dinâmica familiar que haviam desenvolvido era natural e carinhosa. Vinícius havia se revelado surpreendentemente bom em estabelecer limites gentis, mas firmes com Manuela, enquanto Andressa mantinha o equilíbrio perfeito entre carinho e disciplina. Juntos, estavam criando uma criança segura, amada e bem ajustada. Tenho uma novidade para contar, disse Andressa depois que terminaram o café da manhã e Manuela estava brincando contente com seus blocos no tapete da sala. Que tipo de novidade? Perguntou Vinícius, intrigado pelo tom misterioso em sua voz. Andressa respirou fundo, seus olhos brilhando com uma mistura de nervosismo e alegria. Bem, lembra que eu estava me sentindo meio enjoada nas últimas semanas? Vinícius assentiu imediatamente preocupado. Sim, você disse que achava que era algo que comeu. Está se sentindo melhor? Na verdade, disse ela, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Fui ao médico ontem e descobri que não era nada que eu comi. A realização começou a surgir no rosto de Vinícius. Andressa, você está dizendo que... Estou grávida, disse ela suavemente, observando atentamente sua reação. De 8 semanas. Por um momento, Vinícius ficou completamente imóvel, processando a informação. Depois, seu rosto se transformou na expressão de pura alegria mais radiante que Andressa já havia visto. Sério? Perguntou ele, levantando-se da cadeira. Nós vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê, confirmou ela, rindo através das lágrimas de felicidade que começaram a correr por seu rosto. Vinícius a pegou nos braços e a girou pelo ar, ambos rindo e chorando simultaneamente. O som de suas gargalhadas chamou a atenção de Manuela, que largou seus brinquedos e correu para eles, estendendo os bracinhos para participar do abraço familiar. Manuela vai ser irmã mais velha, disse Vinícius, pegando a menina no colo e incluindo-a no abraço. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha para brincar. Embora Manuela não entendesse completamente o que estava acontecendo, ela podia sentir a alegria e o amor emanando de seus pais e começou a bater palminhas entusiasticamente. Não posso acreditar, murmurou Vinícius, beijando a testa de Andressa. Nossa família está crescendo. Você está feliz? Perguntou ela, embora a resposta fosse óbvia pela expressão radiante em seu rosto. E estou mais feliz do que jamais pensei ser possível, disse ele sinceramente. 1 ano atrás, eu era um homem solitário focado apenas no trabalho. Agora tenho uma família linda, uma filha maravilhosa, e em breve teremos outro pequeno milagre. Eles passaram o resto da manhã fazendo planos e sonhando com o futuro. Conversaram sobre como adaptar a casa para mais um bebê, sobre nomes que gostariam de considerar, sobre como Manuela reagiria quando fosse velha o suficiente para entender que seria a irmã mais velha. Precisamos marcar a data do casamento, disse Vinícius depois de um tempo. Quero que sejamos oficialmente casados antes do bebê nascer. Eu adoraria, concordou Andressa. Algo simples, mas especial. Com Manuela como nossa daminha de honra. E talvez uma cerimônia pequena no jardim daquele hotel que visitamos mês passado, o lugar com vista para o lago. Perfeito, disse ela, imaginando como seria lindo trocar votos em um ambiente tão sereno, com Manuela ao lado deles e sabendo que logo teriam mais um membro na família. A tarde passou rapidamente com planejamentos e conversas sobre o futuro.
Vinícius ligou para alguns amigos próximos para compartilhar a novidade, enquanto Andressa falou com sua tia em Salvador, a única família que lhe restava, que ficou emocionada ao saber que seria tia-avó novamente e que definitivamente viria para o casamento. Quando a noite chegou e Manuela estava dormindo pacificamente em seu berço, Vinícius e Andressa se sentaram no sofá, ela aninhada em seus braços, conversando baixinho sobre como suas vidas haviam mudado dramaticamente. Sabe, disse Andressa, brincando com os botões da camisa dele, às vezes penso naquela noite na estrada e me pergunto o que teria acontecido se você não tivesse parado. Não gosto nem de pensar nisso, disse Vinícius, apertando-a mais contra si. Mas acredito que nossos caminhos se cruzariam de uma forma ou de outra. Éramos destinados a estar juntos. Você realmente acredita em destino? Agora acredito, disse ele. Como explicar de outra forma? Você e Manuela apareceram na minha vida exatamente quando eu mais precisava de vocês, mesmo sem saber que precisava. E eu apareci na vida de vocês quando mais precisavam de ajuda. Andressa assentiu, pensando em como a vida podia ser imprevisível. Rodrigo me abandonar foi uma das piores coisas que já me aconteceram, disse ela. Mas agora vejo que foi necessário. Se ele não tivesse saído de nossas vidas, eu nunca teria te encontrado. E eu nunca teria descoberto que tipo de homem eu realmente queria ser, acrescentou Vinícius. Ser pai de Manuela, amar você, isso me transformou completamente. 2 semanas depois, eles estavam no cartório, oficializando legalmente a adoção de Manuela por Vinícius. O processo havia sido surpreendentemente simples, já que Rodrigo havia assinado uma renúncia de direitos parentais quando Andressa finalmente conseguiu localizá-lo através de um advogado. Ele estava vivendo em outro estado com sua nova namorada e claramente não tinha interesse em manter qualquer vínculo com a filha que havia abandonado. A partir de hoje, disse o escrivão oficial, Manuela Santos Silva passa a se chamar Manuela Santos Oliveira, filha legítima de Vinícius Oliveira e Andressa Santos Oliveira. Andressa chorou de emoção ao ouvir o novo nome completo de sua filha. Manuela agora tinha oficialmente o pai que merecia, um homem que a amava incondicionalmente e estaria presente em sua vida para sempre. O casamento aconteceu em uma manhã ensolarada de primavera, 3 meses depois. A cerimônia foi íntima, mas profundamente significativa, realizada no jardim de um pequeno hotel boutique com vista para um lago sereno. Apenas 20 pessoas estavam presentes. Alguns amigos próximos de Vinícius, colegas de trabalho que haviam se tornado queridos para ambos, a tia de Andressa, que veio de Salvador, e o advogado que havia cuidado da adoção de Manuela. Andressa estava radiante em um vestido simples, mas elegante de seda cor champanhe, escolhido especificamente para disfarçar sua barriga de 5 meses que começava a se mostrar. Seu cabelo estava preso em um coque baixo, ornamentado com pequenas flores brancas, e ela carregava um buquê de rosas brancas e baby's breath. Manuela estava adorável em um vestido rosa claro, carregando uma pequena cesta com pétalas de rosa que deveria espalhar pelo caminho, embora tenha decidido que era mais divertido comer as pétalas do que jogá-las no chão, causando risadas carinhosas entre os convidados. Vinícius, impecável em um terno azul marinho, não conseguia parar de sorrir enquanto observava suas 2 meninas caminharem pelo corredor improvisado em direção a ele. Quando Andressa chegou ao seu lado, ele sussurrou, "Você está absolutamente deslumbrante." A cerimônia foi conduzida por um celebrante que havia se tomado o tempo para conhecer a história do casal. Ele falou sobre como o amor verdadeiro às vezes chega de formas inesperadas, sobre como uma família pode ser formada não apenas por laços sanguíneos, mas por escolhas conscientes de amor e compromisso. "Vinícius", disse o celebrante,
Você aceita Andressa como sua esposa, prometendo amá-la e cuidar dela, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Eu aceito, disse Vinícius, sua voz clara e firme, olhando diretamente nos olhos de Andressa. E você, Andressa, aceita Vinícius como seu marido, prometendo amá-lo e cuidar dele na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, pelo resto de suas vidas? Eu aceito, respondeu ela, sua voz embargada pela emoção, mas igualmente firme. Eles trocaram alianças simples de ouro branco, cada uma gravada com a data de seu primeiro encontro na estrada. Quando finalmente se beijaram como marido e mulher oficiais, Manuela bateu palmas entusiasticamente do colo da tia de Andressa, como se entendesse que algo muito especial estava acontecendo. A recepção foi uma celebração alegre, mas intimista. Havia uma mesa com doces caseiros feitos pela tia de Andressa, um pequeno bolo de 3 andares, decorado com flores frescas, e música suave, tocada por um violonista local. Vinícius fez um brinde emocionado, agradecendo a todos por compartilharem aquele momento especial, e falando sobre como o amor havia transformado completamente sua vida. Há 1 ano, disse ele, levantando sua taça de champanhe. Eu pensava que tinha tudo o que precisava na vida, mas estava errado. Não tinha família, não tinha amor verdadeiro, não sabia o que significava colocar outras pessoas antes de mim mesmo. Andressa e Manuela me ensinaram que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias ou propriedades, mas nos momentos que compartilhamos com as pessoas que amamos. Ele olhou para Andressa, que estava radiante ao seu lado. Minha esposa me salvou de uma vida vazia, e minha filha Manuela me ensinou que o amor de um pai não tem limites. Somos uma família agora, e logo seremos uma família ainda maior. A referência ao bebê que estava chegando causou outra rodada de aplausos e felicitações dos convidados. Quando a festa terminou e eles voltaram para casa, agora oficialmente como a família Oliveira, encontraram o apartamento decorado com balões e uma faixa de "Bem-vindos para casa, senhor e senhora Oliveira", que a empregada doméstica havia preparado como surpresa. Naquela noite, depois que Manuela estava dormindo e eles haviam trocado suas roupas de festa por pijamas confortáveis, Vinícius e Andressa se sentaram na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade espalhadas abaixo deles. Então, disse Andressa, aninhando-se contra o peito do marido, como se sente sendo um homem casado? Como se finalmente tivesse chegado em casa, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. E você? Como se sente sendo a senhora Oliveira? Sinto como se toda a dor e luta dos últimos anos finalmente fizessem sentido, disse ela. Tudo me trouxe até aqui, até você, até nossa família. Eles ficaram em silêncio contemplativo por alguns minutos, absorvendo a paz do momento. Do quarto ao lado, podiam ouvir os sons suaves de Manuela dormindo pacificamente. O bebê se mexeu, disse Andressa de repente, colocando a mão de Vinícius sobre sua barriga ligeiramente arredondada. Vinícius ficou completamente imóvel, concentrando-se em sentir qualquer movimento. Depois de alguns segundos, seus olhos se arregalaram com admiração. Eu senti, foi como uma pequena vibração. Exatamente, disse ela, rindo de sua expressão de maravilhamento. Seu filho ou filha está dizendo olá. Nosso filho, corrigiu ele suavemente. Nossa família. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada de verão, nasceu Pedro Oliveira, um bebê saudável e vigoroso que veio ao mundo com os pulmões já bem desenvolvidos, julgando pelos gritos que ecoaram pela maternidade. Vinícius estava presente no parto, segurando a mão de Andressa e sussurrando palavras de encorajamento enquanto ela lutava para trazer seu filho ao mundo. Quando finalmente colocaram Pedro em seus braços, Vinícius
Sentiu uma onda de emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Ver seu filho biológico pela primeira vez, sabendo que ele e Andressa haviam criado aquela vida juntos, foi um dos momentos mais profundos de sua existência. Ele é perfeito, sussurrou ele, olhando para o rostinho vermelho e enrugado de Pedro. É igualzinho ao pai, disse Andressa, exausta, mas radiante de felicidade. Manuela, agora com 2 anos e meio, inicialmente ficou um pouco ciumenta do irmão mais novo, mas rapidamente se apaixonou por Pedro quando percebeu que ele não era apenas uma competição por atenção, mas um novo membro da família para amar e proteger. Vinícius fez questão de continuar dedicando tempo especial individual para Manuela, assegurando-se de que ela nunca se sentisse menos amada ou importante. A vida com 2 filhos pequenos era desafiadora, mas incrivelmente gratificante. O apartamento estava constantemente cheio de energia, risos, choros ocasionais e o tipo de caos amoroso que apenas uma família jovem pode criar. Vinícius havia reduzido suas horas de trabalho para passar mais tempo em casa, descobrindo que sua felicidade familiar, na verdade, o tornava mais eficiente e bem-sucedido profissionalmente. Andressa havia decidido adiar seu retorno à faculdade até que as crianças fossem um pouco mais velhas, mas Vinícius a encorajava constantemente a pensar no futuro, lembrando-a de que seus sonhos profissionais eram importantes e que eles encontrariam uma forma de equilibrar tudo quando chegasse a hora. Em uma noite particularmente especial, quando Pedro tinha 6 meses e estava finalmente dormindo por períodos mais longos, Vinícius encontrou Andressa na cozinha, preparando mamadeiras para a madrugada. Lembra, disse ele, abraçando-a por trás, quando você me disse naquele restaurante na estrada que não sabia para onde estava indo? Lembro, disse ela, encostando-se contra ele. Estava literalmente caminhando sem destino, apenas esperando que algo aparecesse. Bem, disse ele, girando-a para olhá-la nos olhos. Acho que podemos dizer que algo muito bom apareceu. Andressa sorriu, olhando ao redor da cozinha cheia de mamadeiras, brinquedos de Manuela e toda a bela desordem de uma vida familiar plena. Algo melhor do que eu jamais poderia ter imaginado, concordou ela. Do quarto das crianças veio o som de Pedro começando a chorar. Provavelmente hora de outra mamada. Em vez de suspirar com a interrupção, ambos sorriram. Esses momentos noturnos haviam se tornado preciosos para eles, tempo silencioso para cuidar de seus filhos enquanto o mundo dormia ao redor. Vou pegá-lo, disse Vinícius, mas Andressa o segurou. Vamos juntos, disse ela, como sempre fizemos. Enquanto caminhavam de mãos dadas em direção ao quarto das crianças, Andressa refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. De uma estrada fria e solitária, onde havia perdido toda a esperança, até um lar cheio de amor, risos e possibilidades infinitas. A vida havia lhe ensinado que, às vezes, as maiores bênçãos vêm disfarçadas de crises, que o amor verdadeiro pode florescer nos momentos mais improváveis, e que uma família pode ser construída não apenas através de sangue, mas através de escolhas conscientes de amor, compromisso e cuidado mútuo. Enquanto observavam Pedro dormir pacificamente em seu berço e Manuela respirar suavemente na cama ao lado, Vinícius e Andressa sabiam que haviam criado algo verdadeiramente especial. Uma família baseada no amor incondicional, no respeito mútuo e na certeza de que, não importa que tempestades a vida pudesse trazer, eles as enfrentariam juntos. E na quietude daquela noite, cercados pelo amor que haviam construído juntos, eles sabiam que sua história havia se tornado exatamente o que deveria ser,
um testemunho do poder transformador, do amor verdadeiro e da beleza dos recomeços. Esta história nos lembra que a vida pode mudar dramaticamente em um único momento de compaixão e coragem. Que às vezes, quando abrimos nossos corações para ajudar outros, descobrimos que somos nós que mais precisávamos de cura. Se esta narrativa tocou seu coração, se você acredita no poder dos encontros que mudam vidas, deixe um like, compartilhe nos comentários como esta história te inspirou. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais relatos que celebram a esperança, o amor e a força da humanidade. Porque todos nós merecemos uma segunda chance de encontrar nossa felicidade.